Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a luz, suas características e vamos fazer um experimento a respeito da visão humana. Vamos lá? A luz se propaga como onda, tá? E quando ela é refletida por algum objeto, ela é captada pelos nossos olhos. Uma outra informação importante é que a luz se propaga em linha reta, mesmo em diferentes materiais. Existem alguns materiais que a luz consegue passar pelos materiais, em outras essa luz não consegue. Nós podemos ter materiais opacos, materiais translúcidos e materiais transparentes. E aí eu tenho alguns exemplos desses materiais para mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse é um pedaço de madeira, é considerado um material opaco. Olha só. Eu vou projetar a luz sobre esse material e aí vocês vão verificar, comprovar o que acontece. E aí eu tenho esse anteparo aqui e vocês vão poder observar se a luz está sendo projetada nele. Então eu vou colocar aqui o meu pedaço de madeira. Então eu tenho está sendo projetado no meu anteparo. Quando eu coloco um material opaco, a luz é completamente obstruída e temos o impedimento da sua passagem. Quando eu mudo de materiais, eu vou colocar aqui um papel, uma folha de papel relativamente grossa, tá? Para uma cartolina, uma folha de cartolina. Então, mesma coisa, quando eu coloco aqui no meu anteparo, eu tenho um bloqueio dessa luz, ok? E aí eu tenho outros materiais, como por exemplo, esse papel seda, tá? Que quando nós projetamos a luz nele, nós conseguimos visualizar essa luz parcialmente. Vejam que o anteparo está sendo iluminado, mas eu não tenho um foco principal, tá? Então a luz está passando por esse objeto. Esse é um objeto considerado também translúcido. Veja esse outro exemplo. Esse é um pote plástico, tá? Ele não é um pote totalmente transparente, mas quando eu coloco ele em frente a um feixe de luz, nós temos a passagem desses feixes, né? Embora de maneira um pouquinho menos acentuada, ok? E aí um último objeto aqui, um objeto completamente transparente. Então vamos dar uma olhadinha o que acontece. Tá? A luz, ela não sofre desvios quando ela passa por objetos transparentes, embora nós observamos, tá, que eu tenho uma pequena diferença. Tudo bem? Para continuar falando um pouquinho sobre a luz, eu preparei um experimento a respeito da visão. O que vai acontecer? Dentro dos nossos olhos nós temos uma lente, e quando a luz passa por uma lente, a imagem ela pode ser ampliada, aumentada ou diminuída. Então, vamos dar uma olhada em algumas partes do nosso olho para depois a gente conseguir fazer o nosso experimento e compreender como que esse experimento vai funcionar. Então, olha só. Aqui eu tenho um modelo do olho humano, tá? Eu vou abrir esse olho aqui na parte superior para vocês enxergarem como que ele é. Então, olha só. Essa parte que nós temos aqui na frente, ela chama-se córnea, tá? É a córnea que vai proteger, faz a proteção da parte anterior do nosso olho, da parte da frente do nosso olho. Aqui nós temos uma estrutura que é chamada de íris, tá? A íris é toda essa estrutura aqui. É ela que vai dar a coloração dos nossos olhos. Algumas pessoas têm os olhos castanhos, negros, verdes, azuis. E aí, logo depois da íris, nós vamos ter uma lente. Olha só, essa é a lente dos nossos olhos. Se você observar, ela é uma lente curvada dos dois lados. Assim como a lente de uma lupa, também é curvada dos dois lados da nossa lupa. Você já vai entender o porquê da lente e o porquê da lupa. E aí o que acontece? Quando a luz penetra no nosso olho, ela vai passar por todas essas estruturas. Ela passa pela córnea, depois ela passa
pela íris e depois ela passa pela lente, tá? Nós percebemos que essas estruturas têm transparência. A córnea é transparente, nós temos um orifício no meio da nossa íris que também é transparente, que é chamado de pupila, e a nossa córnea também é transparente. Então, ou seja, a transparência permite com que a luz passe para a formação das imagens. E aí, logo depois da lente, nós vamos ter uma estrutura que é chamada de humor vítreo. É um nome complicado, mas basicamente é uma estrutura esférica, cheia d'água, cheia de líquidos, e a luz vai passar por ela aqui e vai formar uma imagem aqui atrás. Vai formar uma imagem, né, aqui no nosso olho, e aí vai formar uma imagem nessa região posterior do nosso olho, no fundo do nosso olho vai formar a imagem, e aqui tem um nervo, né, que é o nervo óptico, que vai levar essa informação lá para o nosso cérebro para interpretar aquela imagem. Então, nesse experimento aqui, ó, nós vamos representar algumas estruturas do nosso olho. Então, olha só, nós vamos representar um feixe de luz, né? Porque sem a luz nós não conseguimos enxergar os objetos. Nós vamos representar o feixe de luz através da lanterna do nosso celular, tá? Esse feixe de luz ele vai passar por um objeto, nós queremos verificar, e aí eu peguei aqui uma forma geométrica, um triângulo, então a luz vai passar aqui pelo triângulo e o nosso olho vai enxergar essa forma, né, de acordo com a passagem dos raios luminosos, né, da luz do nosso celular. Na sequência, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a lupa, que vai funcionar como uma lente, a lente do nosso olho, tá? E aí eu falei para vocês que quando a luz passa por uma lente, ela pode ser aumentada ou diminuída. Vamos ver o que acontece, tá? E esse último, esse aquário, representa essa estrutura aqui do nosso olho, tá? Esse globo aqui que nós temos dentro dos nossos olhos, tá? Então a luz vai passar e percebam que ele está cheio de água, porque essa região aqui também ela está cheia de líquidos, tá bom? E aí aqui no final vai formar uma imagem. E aí eu coloquei um papel aqui para que a gente consiga perceber essa imagem, que eu consiga mostrar a imagem para vocês aqui no papel. Tudo bem? Vamos montar o experimento e ver que tipo de imagem nós conseguimos observar nessa representação do olho humano? Bom, então eu montei o experimento. Aqui nós temos a nossa fonte de luz, né? A lanterna do celular está ligada, né? Vocês podem observar aqui que eu já deixei ela ligada. Eu coloquei o nosso objeto aqui, que é uma forma triangular. O que eu gostaria que vocês observassem? Olha a posição do triângulo. Percebam que a base dele está na parte de baixo e o ápice, né, a pontinha dele na parte superior, na parte de cima. Isso é muito importante para a gente observar o que vai acontecer no experimento, tá? E percebam também o tamanho dessa imagem, o tamanho desse triângulo, tá? Vocês conseguem imaginar aí que tamanho que ele tem. Ó, vou colocar meu dedo aqui perto, tá? Então, para vocês imaginarem aproximadamente o tamanho desse triângulo, tá? Mas o importante é observar também a posição que ele está. Então, eu vou posicioná-lo aqui em frente ao feixe de luz, ok? E aí eu já vou mostrar para vocês aqui como é que está aparecendo essa imagem, tá? Como é que está aparecendo a imagem. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma fonte de luz que é necessária para a nossa visão, nós temos aqui a representação de um objeto e nós vamos colocar, deixa eu pegar aqui, e nós vamos colocar na sequência uma lente e a luz então vai passar por essa lente representando a lente que nós temos nos nossos olhos. Essa luz está passando por essa água e aí nós falamos também que a luz, quando ela se propaga, né, se difunde de um meio para outro, por exemplo, aqui nós temos o ar, né, e aqui nós temos um líquido. Ela pode mudar a sua direção, ela pode sofrer interferência, porque é um líquido, né, na água. E aí esse globo
representa, esse aquário com água representa esse globo dos nossos olhos. E aí haverá a formação de imagem aqui no papel. Vamos ver como que isso acontece? Olha só o que vai acontecer. Eu estou bloqueando a luz aqui com a minha mão, tá? Minha mão está funcionando como um anteparo, bloqueando essa luz. Agora eu vou retirar minha mão e aí observem que tipo de imagem que será formada aqui, tá? Nós observamos a formação do triângulo, né, que está representado na forma ali anterior ao nosso olho, tá? E aí nós observamos que essa imagem ela está sendo formada, né, na mesma posição. Observem que a base do triângulo está aqui, igual ela está na imagem que eu pedi para vocês observarem anteriormente, né? E aí ela praticamente está do mesmo tamanho. Só que o que acontece? Eu ainda não coloquei a lente. Quando eu colocar essa lente em frente aos raios luminosos lá do celular, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alteração no tamanho dessa imagem. Vamos dar uma olhada no que acontece? Dá uma olhada aqui. Eu posicionei a lente e o que nós observamos? Que o tamanho da imagem diminuiu e ela se inverteu. A base do triângulo ficou na parte de cima e o ápice ficou na parte de baixo, tá? Então, olha só, quando eu retiro a lente, eu tenho a formação da imagem normal. Que conclusão que nós chegamos? Que as imagens dentro do nosso olho, elas são formadas elas são invertidas. E aí o nosso cérebro, então significa que nós enxergamos tudo de ponta cabeça. Só que imagina que confusão que daria. E aí o nosso cérebro, o que ele consegue fazer? Interpretar essa imagem e modificar essa imagem, colocar ela na posição correta. Então, dentro do nosso olho, as imagens são formadas de modo invertido, por causa dessa lente que nós temos no nosso olho. E lembra que eu falei para vocês que algumas lentes elas podem fazer o que com os objetos dos nossos olhos? Algumas lentes elas podem aumentar, outras diminuir. No caso dos nossos olhos, essa lente diminui o tamanho do objeto. E é assim que nós enxergamos esse triângulo, e aí o nosso cérebro faz a conversão, a inversão desse triângulo, deixando ele no formato correto. E aí, gostou da experiência? Olha como a luz é importante na nossa vida. É por meio dela que nós conseguimos enxergar.